Seja bem-vindo a mais uma edição de Curtas Teológicas, conceitos teológicos explicados de modo claro e breve. Uma introdução ao batismo infantil. Na Bíblia, duas figuras importantes são Adão e Cristo, ou o último Adão, como às vezes é chamado. Qualquer pessoa no mundo está conectada a um dos dois, ou a Adão ou a Cristo. Estas pessoas aqui são as que pertencem a Satanás. Por natureza, as pessoas estão aqui conectadas com Adão no lado esquerdo. Quando Adão caiu no pecado, o resto da humanidade caiu junto com ele e entrou para o lado de Satanás. Já no lado direito estão as pessoas que pertencem a Deus. Existe uma divisão entre estes dois grupos de pessoas. Deus criou algo chamado antítese entre eles, ou seja, uma oposição. A questão agora é: como alguém sai deste lado, dos que estão em Adão, e passa para o outro lado, dos que estão em Cristo? O que acontece é que Deus, que tem poder para ressuscitar os mortos, vem com a sua palavra até alguém que está aqui, e a convence de seu pecado e do julgamento de Deus contra o pecado. E então chama a pessoa para se arrepender e crer. Este é o chamado do Evangelho. E pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa passa a crer em Jesus Cristo. A pessoa que agora crê é unida com Cristo na sua morte e ressurreição. E então é transferida para este lado, o lado de Jesus Cristo. Ou seja, o lado da vida e da salvação. Então, essa pessoa é perdoada por Deus e declarada justa, e recebe uma nova natureza pela qual pode servir a Deus e não mais ao pecado. Se quisermos resumir esta grande mudança em uma só palavra, podemos resumir na palavra fé. Mas eu preciso dizer que os deste lado, que já são crentes, ainda têm uma natureza pecaminosa. Uma parte deles ainda quer reafirmar a sua antiga identidade em Adão, e precisam lutar contra isso todos os dias. Porém, crendo em Jesus Cristo, eles podem saber que estão em Cristo e pertencem a Ele, corpo e alma. Dito isto, a pergunta que nos fazemos é: onde os sacramentos entram nessa história? O primeiro sacramento é o batismo e demonstra esta transferência do lado de Adão para o lado de Cristo. O segundo sacramento é a ceia do Senhor e demonstra esta conexão com Cristo. Uma maneira simples de lembrar do significado básico dos sacramentos é esta: pense no batismo como sendo horizontal e na ceia como sendo vertical. Agora, vendo esta imagem dada pelos sacramentos, a pergunta que vem à mente na hora é: como pode alguém batizar crianças? Lembre-se, o batismo simboliza esta transferência aqui, do lado de Adão para o lado de Cristo. Essa transferência é somente para crentes. Leia o livro de Atos, por exemplo. Parece ser um padrão consistente que as pessoas primeiro criam, para então serem batizadas e assim mostrar o seu novo estado, a sua nova vida em Cristo. Por isso, voltemos à pergunta: como pode que as igrejas reformadas batizem crianças que ainda não têm fé? Bem, é neste ponto que muitas pessoas se confundem sobre a prática do batismo infantil. Mas vamos falar melhor sobre isso agora. Imaginemos agora que estes dois crentes se casaram. Deus então, por seu poder, dá um filho a este casal. Sendo este o caso, somos forçados imediatamente a fazermos esta pergunta: em qual dos dois lados colocamos o filho deste casal crente? Será que a criança está entre as pessoas que pertencem a Satanás ou está com as pessoas que pertencem a Deus? Será que as crianças nascem do lado oposto ao de seus pais? Ou estão no mesmo lado de seus pais? É justamente isso que determina se a criança deve ser batizada ou não. Se a criança está aqui, do lado de Adão, então ela não deve ser batizada, porque não pertence a Cristo, não nasceu na aliança. Mas se ela nasce aqui, ela deve ser batizada para mostrar que pertence ao povo de Deus. Por isso, as igrejas reformadas confessam que os filhos dos crentes estão aqui, do lado de Cristo, do lado da aliança.
se você for um cristão batista, eu lhe sugiro que, por consequência de sua teologia, você precisa colocar os seus filhos aqui. Porque se a ênfase está apenas na pública profissão de fé, então os filhos dos crentes nascem do lado oposto ao de seus pais. Pense bem, qual é o lado? Mas vejamos o que o Novo Testamento fala sobre isso. Neste ponto, eu só vou ler para você uma passagem. Preste bastante atenção. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. O apóstolo Paulo fala às crianças da igreja de Éfeso e diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Crentes reformados frequentemente citam este texto para embasar a doutrina do batismo infantil. Mas você pode se perguntar, como este texto é relevante para resolver essa problemática? O texto nem mesmo fala de batismo. Bem, isso é verdade, mas este texto ainda é muito importante para entendermos a questão. Por isso, lembre-se, a pergunta que precisamos responder é: em qual dos lados da divisória estão os filhos dos crentes? Do lado de Adão, daqueles que não pertencem a Deus, ou do lado de Cristo, daqueles que pertencem a Deus? Agora pense sobre como Paulo fala aos filhos dos cristãos de Éfeso. Ele assume que eles pertencem ao povo de Deus e diz às crianças: obedeçam seus pais no Senhor. Observem que Paulo não faz uma distinção entre os filhos que já professaram a fé daqueles que ainda eram criancinhas, bebezinhos. Ele coloca todos na mesma categoria e assume que todos fazem parte deste grupo de pessoas, daquelas que pertencem a Deus. E não é só isso, mas depois de dar a ordem de obedecerem a seus pais, Paulo dá aos filhos a promessa do Antigo Testamento, que as coisas irão bem com elas se obedecerem a seus pais no Senhor. Esta é uma promessa da aliança dada aos filhos, e os que estão em aliança com Deus pertencem a Ele. Por isso, voltamos à pergunta inicial. No fim, por que as igrejas reformadas batizam suas crianças? Porque elas pertencem em congregação à aliança de Deus. Deus também deu a elas aquela promessa principal da aliança: eu serei o seu Deus. O evangelho todo está contido nesta promessa: eu serei o seu Deus. Semelhantemente, o evangelho inteiro é ilustrado no batismo. Por isso, os filhos pequenos dos crentes devem receber o batismo que ilustra esta promessa que foi feita a eles. Agora, para ser claro, não estamos dizendo com isso que as crianças são crentes, nem tampouco que são regeneradas. Afinal, elas também nascem com a natureza pecaminosa. Também não dizemos que Cristo habita pela fé no coração delas. Ou seja, elas não têm a mesma conexão com Cristo que os seus pais têm. Este é o motivo pelo qual não damos a ceia para as crianças. Conforme crescem, elas também precisam crer e se arrepender. Mas estamos dizendo que, pela natureza da aliança, Deus está prometendo ser o Deus delas. E ainda mais, se no futuro elas crescerem e rejeitarem a Deus e a Cristo e afirmarem sua identidade apenas em Adão, então serão de fato cortadas por causa de sua incredulidade e, infelizmente, colocadas daquele outro lado, daqueles que não pertencem a Deus, mas ainda quando nasceram, eram do povo de Deus e foram batizadas para serem marcadas como tais. Muito obrigado! Espero que esta explicação sobre o batismo infantil tenha sido de ajuda para você, para entender o porquê nós, reformados, batizamos nossas crianças. Se foi útil para você, considere então compartilhar este vídeo com outras pessoas.